Ainda não apareceu aqui, não. Não? Agora sim, agora sim. Então, ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí presentes. Boa noite à professora Viviane, ao Tiago. Eu sou o professor Marco Paulo. Eu coordeno o curso de Tecnologia em Banco de Dados, que está promovendo esse SEI Talks de hoje. Queria agradecer a professora Viviane, que foi quem fez o contato sobre a atividade da empresa que ele fundou, a Rocketmart. Nós vamos ter aqui um tempo de uns 50 minutos para o Tiago apresentar o que ele trouxe para nós, e depois a gente abre aí para perguntas, né? O pessoal pode usar o chat, pode também ficar à vontade para abrir o microfone ao final, né, para a gente bater um papo. A ideia é que a gente encerre por volta de 20 horas, né, para as pessoas também seguirem aí para a aula, para onde elas tiverem que ir, tá bom? Vou passar a palavra para a professora Viviane, para ela apresentar também o Tiago, tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Olá, pessoal, caros alunos, professores, né? Convidados, né? Também a gente tem pessoas aqui externas, né? Porque esse evento é um evento também de extensão, né? Então a gente faz o convite para os externos participarem. Meu nome é Viviane Dias, né? Estou no colegiado do curso superior de tecnologia em banco de dados. Também estou na coordenação de extensão, né, do curso, e na disciplina de Business Intelligence. É um prazer estar recebendo o Tiago aqui hoje, né, para falar dessa experiência, né, muito inovadora, né, que tem tudo a ver com a proposta da extensão universitária, porque fala de inclusão, né, fala de uma proposta inovadora para a área de recursos humanos, e tem tudo a ver com as disciplinas aí extensionistas que eu atuo nesse momento, né? Então, o objetivo hoje aqui é a gente trocar experiências, né? Ver como que a tecnologia afeta a vida das pessoas e como a tecnologia também pode auxiliar a vida das pessoas, e espero que todos nós aqui tenhamos uma ótima experiência hoje, né? Igual o professor Marco aí falou, nós vamos abrir para perguntas ao final, então vocês anotem aí, ou se quiserem mandar no chat, pode mandar, que aí a gente anota aqui, e ao final a gente faz as perguntas, né? Então, eu quero agradecer a todos os presentes e passar a palavra para o Tiago para falar um pouquinho mais, né, dele e de como que vai ser o nosso encontro aqui hoje. Obrigada. Olá, professora Viviane, professor Marco, obrigado aí pela gentileza do convite, fiquei bastante lisonjeado aí para a gente poder conversar um pouquinho com a turma, falar um pouquinho de tecnologia e como é que a inteligência artificial está sendo aplicado na prática na área de pessoas, tá? Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou formado em administração, eu não sou técnico de TI, tá? Então, quem ficou com a parte técnica foi o meu sócio, Paulo, que também foi estudante da PUC. E falar em estudantes, nós temos aqui com a gente também o Lucão, que trabalha aqui com a gente no Rocket Meta, no sexto ano de engenharia de software. Vou deixar um abração aqui para ele. Então, nós temos uma turma aqui que veio da PUC, da parte de ciência da informação, da parte de engenharia de software. Então, seja para todos aí um super abraço, tá? Então, enfim, eu sou formado na área de administração, mas há 13 anos eu já trabalho na parte de tecnologia, né? Então, foquei a minha carreira para lá. Então, eu sou mestre na área de inovação, tive a oportunidade aí de lecionar um bom período aí da minha carreira, mas como empreendedor ficou um pouquinho incompatível ali por algum momento. Mas, enfim, né, eu precisei destinar ali um pouquinho de propósito e onde se encaixa a parte de tecnologia e é onde é que começa a história da Rocket Meta, tá?
Nós começamos a empresa, eu e o Paulo, em 2017, em Belo Horizonte, né? Somos amigos, aí, nos conhecemos nessa empresa de TI, onde eu comecei a trabalhar, que eu me ingressei na carreira de tecnologia. Então, enfim, há 13 anos eu e o Paulo somos amigos, e em 2017 nós tínhamos um desafio de um grande call center em Belo Horizonte para que a gente pudesse resolver um problema de contratação usando tecnologia, especificamente machine learning, que é uma sub-área de inteligência artificial. Então, a gente foi eu e o Paulo, humildemente lá, o diretor de recursos humanos, assim, falou assim, poxa, mas veio só esses dois caras aqui, pô, eu sou muito grande, sou uma empresa super conceituada aqui, deixa eu chamar uns parceiros pequenos aqui para falar com a gente, né? Aí ele foi lá, chamou a Microsoft, a Oracle e a IBM, né? No fim do dia, nós tínhamos todos os conjuntos de dados, toda a estrutura, né? E o que a gente desenvolveu, ele teve um resultado exponencial em comparação com os outros, porque a gente pensou muito ali na veia do RH. E a partir disso, nós pensamos, pô, isso aqui vira negócio. E logo em janeiro de 2018, nós levamos a empresa para os Estados Unidos, né? Então, a Rocket Metal é uma empresa propriamente americana, com uma subsidiária no Brasil, que a sede fica em São Paulo, no Cubo, mas a parte de tecnologia ela fica centralizada em Belo Horizonte. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a tecnologia que é feita por brasileiros e, melhor ainda, em sua maioria, por mineiros e de Belo Horizonte. Então, isso é algo que nos orgulha bastante. A Rocket Metal hoje está operando, né, em 4 países, né, com clientes em 4 países, e são clientes grandes de primeira linha. E depois eu vou explicar por que a gente chegou nesses clientes, como é que foi essa trajetória, mas enfim, tá? Eu acho que o ponto principal aqui é a discussão de onde é que a inteligência artificial ela tá mexendo no ponteiro da sociedade e ajudando as pessoas a melhorarem de vida. E quando a gente fala de melhorar de vida, a gente precisa entender uma questão simples de onde é que veio o cenário de aplicação de inteligência artificial, mas como é que é o cenário de trabalho, tá? De um lado, tem empresas no mundo inteiro com vagas abertas, de outro lado, tem um tanto de gente do outro lado buscando lugar para trabalhar. É assim, gente infeliz, gente que está buscando o que precisa, então existe uma equação, uma roda que gira exponencial na relação entre candidato e vaga. E eu peguei dois exemplos aqui de 2 situações para a gente poder estudar o cenário, um pouquinho da comparação entre os Estados Unidos e Brasil em relação à parte de empregabilidade. Bom, primeiro vamos olhar aqui um pouquinho para os Estados Unidos, tá? A série histórica dos Estados Unidos é mais rica, mais longa, então nós temos dado aí diante de 1950, quando fala dessa curva de empregabilidade. Então aqui a gente fala de quem está disponível no mercado. Se a gente puder usar uma palavra mais amigável, que é estar desempregado, tá? E a gente vê que tem picos, né? Mediante, tecnicamente aqui até questões econômicas, picos econômicos dentro da trajetória aqui dos Estados Unidos, crises, 11 de setembro, e aqui você viu um pico enorme aqui por causa da pandemia. Mas o efeito V foi tão forte, que eles conseguiram voltar, né, pouco mais aí de 1 ano e pouco, eles conseguiram voltar para um índice de desemprego ali muito próximo ali a 4%, menos de 4%. Ou seja, então a gente fala que é uma sociedade ali que ela trabalha no pleno emprego. Quando a gente vê a situação do Brasil, né, e depois nós vamos ver o tamanho da população e a série histórica bem mais curta, né, a gente vê o seguinte, né, se a gente pegasse na mediana, nem o mais alto, nem o mais baixo, a gente poderia assim, dar uma firmada ali que a gente estaria muito próximo ali a entre 10% e 11% de média de desempregados no Brasil, que é um valor muito, muito grande, né, quando a gente faz a comparação, né, com a quantidade de gente que a gente tem na população. E aí, pensando assim, estou comparando aqui agora o Brasil e os Estados Unidos. Vamos comparar e botar um gráfico do lado do outro aqui. E o que chama atenção para a gente aqui, quando tem essa discussão de pleno emprego, é o seguinte, tem um conceito, né, econômico que chama fricção de empregabilidade. Aqui são as pessoas que trocam de emprego de forma voluntária. São pessoas que estão buscando outras oportunidades. Então, aqui nos Estados Unidos é o seguinte, se você pegar a fricção aqui, é muito curtinha a janelinha, né? Ou seja, então praticamente ali ela quase que ocupa o quadrante completo e diz o seguinte, estamos uma sociedade que é realmente ali do pleno emprego. Ela troca ali o tempo inteiro, as pessoas trocando, então praticamente não falta vaga de trabalho. Assim a gente explica essa questão do pleno emprego. No Brasil, né, se a gente pudesse colocar aqui um pouquinho mais, por causa da questão da população, é um pouquinho mais gordinha que essa barra, mas mesmo assim a gente deixa uma lacuna grande aqui entre o número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho.
Quando a gente fala do mercado de trabalho, a gente está falando assim, de distribuição de renda e de impacto direto, né, na questão de desenvolvimento econômico do ecossistema que a gente está, para não falar só do país. Então, comparando aqui, tirando o tamanho da população do Brasil, né, nós estamos falando aí, né, no Brasil em torno de 210 milhões de habitantes, nos Estados Unidos estão falando de 350 milhões de habitantes, mas se a gente reparar aqui o tamanho da curva, né, se voltar mais uma vez, comparar a curva aqui da década de 90 para cá, do número de desocupados, você vê o seguinte, a população do Brasil cresceu, você tem lá o número de desempregados, mas, enfim, o nosso índice, ao comparar com um país que, tecnicamente, assim, tem mais gente, não deveria estar com essa curva tão grande aqui. Então, existe um problema aqui que a gente, né, que a gente está vendo numa ordem matemática de se desenvolver, de resolver. E, mais uma vez, quando a gente volta para explicar no contexto de distribuição de renda e impacto econômico, né, a gente olha a produção do PIB per capita ali, de todas as riquezas que a gente tem, que são produzidas, e a gente olha na relação aqui da produção do indivíduo. E aí, entre o Brasil e os Estados Unidos, é descomunal. Então, além deles terem, né, quase um pleno emprego, né, as pessoas conseguem produzir mais riqueza. Então, aí explica um pouco, né, a diferença que você tem entre um país e o outro, quando a gente olha e fala, putz, por que os Estados Unidos é um país muito melhor, assim, no sentido de financeiro, econômico. Putz, aqui a gente explica um pouco do contexto econômico, mas na relação causa e efeito existente aí, da questão da empregabilidade, né? E quando a gente fala dessa relação empregabilidade, assim, eu posso vir aqui e buscar todo dia no jornal aqui no Google e falar o seguinte, tá? Qual é a reclamação que a gente tem da indústria? Quando eu falo indústria, eu digo generalizando, tá? Que falta mão de obra especializada no mercado, tá? Então, esse é um print aqui de 2021, mas se eu puder buscar aqui até hoje, é a mesma coisa, tá? Então, a indústria, ela toda hora ela demanda por pessoas e é uma queixa exponencial em relação à falta de gente, tá? Esse aqui é um cenário que é engraçado, né? Assim, que a gente via que as pessoas antigamente, assim, há poucos anos atrás, elas, para conseguir emprego, tinham que entregar um currículo, um papel. Isso era em grandes capitais, né? Mas no interior do Brasil, essa é a realidade ainda, né? Muita gente ainda faz a contratação por via de papel, né? E assim, você tem que ir lá entregar. Então, você ainda continua a ver gente com sacrifícios enormes para buscar uma posição dentro do mercado de trabalho. E aí, quando a gente começa a fazer essa relação entre papel e dados, né? A gente começa a ver que o game começa a mudar completamente, tá? Então, ou seja, né, no papel ali você tinha uma coisa quantificável, factível, tangível, que você pegava e olhava, putz, aqui tem gente que está aplicando. Mas quando você olha para a relação de dados, isso mascara um pouco a realidade. E mascarar um pouco essa realidade é o que afeta, né, muito a vida das pessoas, o que afeta a produção de desenvolvimento econômico, né, produção de riqueza dentro dos ecossistemas. Em 2022, essa foi uma reportagem publicada no The Wall Street Journal, o jornal americano, foi um estudo feito por Harvard, que eles diziam o seguinte, que na retomada do processo, entre aspas, da pandemia, a retomada do mercado de trabalho americano, as empresas estavam tão sedentas para contratar gente, e quando elas iam dentro dos bancos de currículos, né, dentro dos sistemas, elas não conseguiam encontrar as pessoas. Ou seja, os bancos de currículos abarrotados de gente, as empresas abarrotadas de vaga e não conseguiam contratar. Então, isso fez com que tivéssemos nos Estados Unidos o efeito, né, de demora na retomada econômica, porque você não tinha capacidade produtiva. Então, você tinha vaga, tinha gente, mas os sistemas da tecnologia não estavam ali a serviço dessa aceleração. Tá? Bom, mas enfim, né? Vamos dizer, casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos ver aqui agora dentro da nossa realidade aqui. Então, nós fizemos uma pesquisa com grandes clientes, a Rocket Math, que a gente atua, né, em 4 países, foram 6 clientes de primeira linha, clientes grandes, com dados coletados de 2019 a 2022. Tá? Como é que a gente coleta esse dado? A Rocket Math, ela é o que a gente chama de uma feature embedded. Então, a gente vai dentro do sistema, a gente faz a conexão via API, né, via API,
e a gente trabalha por trás de sistemas. Então, quando eu vou dentro de uma organização, conecto no sistema, a gente coleta todos os padrões que estão ali dentro das bases de dados. Contudo, entretanto, porém, é anonimizado. Então, a gente vai lá, pega as chaves, né, não coleta nome, nem identidade, nem CPF, coisas que identificam o indivíduo, e a gente traz isso para cá. Por quê? A gente treina um algoritmo para cada tipo de empresa. Então, ou seja, para que eu faça esse treinamento, né, máquina de machine learning aí, dados passados para prever o futuro. A gente treina esses modelos, mas eu preciso dessa matéria-prima, que é os dados passados da companhia. Enfim, nessa ondinha azul aqui, que é o tamanho do dataset das empresas, lá da base de dados, são empresas que tinham aí 1 milhão de currículos, tá? Próximo aí, empresas com 250, quase 500 mil currículos, que é muita gente. É muita gente. E no registro da base de dados, quando a gente foi ver, é o seguinte, não era para a nossa empresa, mas isso corroborou com a nossa hipótese de negócio. Que, em média, as empresas têm capacidade de processar 15% de todos os candidatos que chegaram lá. Então, quer dizer, quando eu digo processar, é o seguinte, é um ser humano, vai lá, olha, faz um checkpoint lá no currículo e ele vai para algum lugar. Se ele foi para a próxima fase, se ele foi eliminado, isso é o que acontece lá. Acontece que os 85% que a gente mapeou sequer tinham qualquer registro na base de dados. Não tinha nada. Não tinha nenhuma marcação, não tinha nenhuma flag, não tinha nada dizendo que aconteceu alguma coisa com esse indivíduo. Então, ou seja, para a gente não ficar com meias palavras, 85% dessas pessoas sequer tiveram a chance de participar no processo seletivo. Eu estou falando desse estudo da RocketMap, 3,2 milhões de pessoas. E aí, para não dizer que isso não é verdade, né, mais uma vez, a gente tem que ter hipótese, tem que afirmar, defender, depois a gente vai buscar a solução e vamos levar isso a mercado. Eu sou prova viva disso. 2017, eu tive... 2017 eu fui para o Canadá, fiquei um período fazendo intercâmbio, eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, fiquei um tempo lá, voltei para o Brasil, todo animado. Cheguei em 2019, feliz da vida aqui, trilíngue, né? Trilíngue tem que falar português, né? Então eu já falo português, espanhol, inglês. Não dei nada certo. Fiquei 1 ano e meio desempregado. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque isso é uma das formas com que me fizeram construir a RocketMap com o Paulo, né? De ter vivenciado essa angústia e saber que milhões de pessoas nesse contexto têm a mesma coisa no dia a dia. Você aplica no sistema, ele não te vê, não te reconhece, não tem nada. Então, ou seja, aqui nós estamos vendo o seguinte, que o que se emprega hoje dentro do serviço, dentro da área de recursos humanos, ela não atende um anseio de inclusão. Então, esse é um ponto que é fundamental. Não sei o que estou dizendo, isso aqui são dados de fato que estão corroborando com uma tese, uma hipótese disso. Onde é que nós podemos ajudar as pessoas a se empregar mais rápido e ajudar as empresas a achar as pessoas mais rápido. Esse é o contexto que a gente está trabalhando. Então, ou seja, eu peguei lá a relação do papel, peguei a relação do meu caso aqui, a relação dos dados, e posso dizer o seguinte, dentro da base de dados nós somos invisíveis. É isso aí. O contexto, ele, ao invés de melhorar, ele piorou. E aí a gente veio com hipótese, né? Qual que foi a primeira hipótese nesse negócio? Será que a gente consegue analisar todos os candidatos? Tá? Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Segunda hipótese. Será que a gente consegue analisar todos e de forma igualitária? Então, para isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu os modelos que olham só competências, ou seja, competências e habilidades. Então, não olha o gênero, a gente não olha a idade, não olha o CEP da pessoa, não olha, tá, o nome da escola. Tá? O nome da escola a gente não olha, assim, basicamente, a gente não pode afirmar que matematicamente um aluno da PUC, da UFMG, da Newton, um é melhor do que o outro, sendo que a matemática, ela quer dizer que todo mundo pode ter a mesma chance. Aquele indivíduo pode ter o mesmo conjunto de características, né? Então, o nome da escola, nesse caso, não faz um sentido, ele pode trazer um viés, tá? Esse aspecto. Mas, enfim, então, a hipótese é analisar todo mundo e todo mundo igual. E aí, quando a gente foi ver essa relação, né, assim, o buraco era mais embaixo, tá? Então, as pessoas, elas se sentiam prejudicadas dentro do processo seletivo. Isso estava notório, isso ganhou muito publicidade. As pessoas se inscreveram e assim, pessoas que tinham essa, né, vamos falar de grupos minorizados, se sentiam realmente, factualmente, prejudicadas dentro dos processos seletivos. E aí a pergunta que foi o seguinte, eu preciso analisar todo mundo igual, dar chance, mas será que realmente as pessoas estavam ingressando na empresa certa? Estavam trabalhando no lugar certo?
Então, enfim, a gente fala de dado aqui, né? As pesquisas não mentem, né? Em média ali, acima de 85% das pessoas estão infelizes de onde elas estão. Então, elas estão no lugar ali porque precisa trabalhar. Precisa estar. Então, ou seja, eu acho que assim, como é que nós podemos transformar isso? Analisar todo mundo, criar um processo. Não posso dizer que o processo é injusto, mas eu posso dizer que a gente pode aumentar a régua dessa justiça no processo. E podemos ajudar as pessoas a entrarem na empresa certa, estar no lugar certo. Matematicamente, como é que a gente vai resolver isso? E aí, sempre nos meus bate-papos eu falo, resolve isso com matemática. E depois se acelera com capacidade computacional. Então, fica a dica de um bom filme aí, para quem gosta de cinema. Tá? Esse filme é incrível. É incrível porque ele vai mostrar que o grupo minorizado foi um dos responsáveis diretos por conseguir levar o homem à lua. Então, se a gente consegue fazer isso, se a matemática faz isso, ela é capaz de ajudar uma pessoa a achar o emprego certo e uma empresa a achar um indivíduo, um colaborador certo. Então, o grande objetivo aqui de quando a gente vem, né, aplicar um conceito matemático com aceleração computacional é encurtar a jornada. Como é que eu faço isso aqui ser mais curto, mais rápido, mas não quer dizer que tem que ser menos assertivo. Ele tem que garantir que tem assertividade, tá? E a gente resolve isso com a AI. É aí que veio, né, toda a nossa tese, toda a nossa estrutura, porque é aqui que a gente entende que o ativo de tecnologia pode transformar vidas. Bom, eu estou falando para a turma aqui da galera de tech. Então, mas é bom a gente refrescar aqui conceitos, né? Que inteligência artificial, né, é a capacidade que as máquinas têm de aprender como cérebro humano, se eu puder resumir isso. E resolver problemas como a gente. É esse o padrão que a gente quer. Vai substituir o homem? No nosso caso aqui de recursos humanos, a jornada ainda vai ser longa. Pode ser que em outras áreas aqui eles vão ter atividades de uma aceleração mais rápida, mas aqui na área de recursos humanos, a gente, talvez eu não esteja aqui nessa jornada aqui para ver isso. A gente entende que o ser humano ainda vai ficar com a mão no volante aqui por muito tempo. E aí um ponto importante é, quando a gente fala de IA, ainda existe ainda na nossa sociedade, né, uma relação de dizer o seguinte, isso está muito atrelado à robótica. Cara, não necessariamente. Tem uma série de outras coisas de aplicação hoje que a gente pode ter aqui dentro, né, utilizando o AI. E aí, mais uma vez, um ponto ilustrativo para quem está lá, que quer começar o princípio, talvez não seja o grupo de vocês aqui, mas para quem vocês querem conversar, para o amigo, para a namorada, para o namorado, para quem for, para o pai, para a mãe, putz, bota lá essa série aqui do YouTube, que ela é fantástica, super explicativa, e ali ele mostra conceitos que é o que a gente liga no dia a dia. Coleta dado, treina modelo, testa, faz deploy, mede os resultados no ciclo de vida. É assim que funciona. Então, o princípio é acadêmico. Aqui nós não estamos falando nada que eu acho, não acho, ou veja bem. Essas palavras não existem aqui quando a gente está calçado por um conceito matemático por baixo. E aí o seguinte, né, quando a gente fala em calçado em princípio matemático, a gente precisa estar alicerçado ali com um princípio tecnológico muito robusto, tá? E quando a gente vem para a realidade para discutir dado, que é matéria-prima, tá? Em média, aí, o que eu vejo na minha trajetória aí de quase 7 anos de empreendedor na área de inteligência artificial é que as empresas praticamente não sabem do potencial de dados que eles têm. Eu estou dizendo no ramo de pessoas, tá, gente? Onde a gente está, tá? Mas, quando a gente entra no game, a gente consegue explorar uma camada exponencial, o que está lá por baixo, que às vezes nós, no dia a dia, como usuários, não conseguimos enxergar. E aí eu gosto sempre de brincar, tá? Como é que o cliente vê o dado dele e como é que é a realidade. Dados de gente, dados de RH não foram feitos para a máquina. Existe um efeito de transformação gigante. O que tem na Rocket Lab de Transformers é brincadeira. Os caras precisam desenvolver Transformers. Viu muito de mercado, não precisam muito desenvolver. Porque ninguém nunca se preocupou com isso. Tá? Ninguém nunca se preocupou, mas agora o game é outro. Agora é uma questão de necessidade. A próxima jornada ela envolve uma questão de matéria-prima, e a matéria-prima é dado, e a gente não tem como inventar. Aqui nesse jogo aqui não tem como dar dado sintético para simular. É emprego, é gente. Então, ou seja, aqui a realidade ela conta muito na qualidade do resultado dos modelos que a gente vai entregar. Tá? E aí, como eu digo, quando eu falo nessa aferição de modelo, os dados lá são aquela realidade, quer dizer o seguinte, que para a gente encontrar o diamante lá no final,
para treinar o algoritmo, a gente tem que cavar, e as empresas perdem muito dado, perdem muita coisa, e isso acaba frustrando um pouco essa relação com o cliente. Mas isso é o factual de onde nós estamos na jornada, que é uma fronteira. Então, coisas que a gente nunca se preocupou lá, a gente precisa se preocupar agora. Porque isso vai, mais uma vez, trazer diferenciais competitivos para as organizações. Tá? Então, o que a Rocket Math fez? Em 2017, quando a gente fundou, 2018, lá, a primeira leva lá dos engenheiros, turma, vamos construir o estado da arte. Já vamos pensar onde é que nós vamos botar isso aqui, nós vamos construir uma bazuca. Para onde nós vamos dar um tiro, não importa. Meus caras foram lá, o time de engenharia perfeito, e construímos todo um ecossistema de propriedade intelectual que é da Rocket Math. Hoje a gente é agnóstico, a gente pode rodar em outros clouds, né? Mas, né, existe aqui uma propriedade intelectual extremamente robusta, onde a gente olha, sem dúvida nenhuma, uma infraestrutura de TI feita para a inteligência artificial, que consegue ser otimizada, rápida e gastar pouco, que tem um processo de escalabilidade, que esteja dentro das melhores práticas de privacidade e segurança, mas, acima de tudo, ele olha a questão do viés, que é onde a gente tem um carinho especial aqui dentro da área de pessoas. Em suma, tá? A gente não trabalha com dados estruturados, né? Então, ou seja, tem os frameworks, eles trabalham aqui dentro para estruturar, para organizar, para que a gente chegue entre nas modelagens aqui das fórmulas matemáticas para que isso vire deploy. Então, ou seja, às vezes é até melhor a gente trabalhar com dado mais rudimentar, porque às vezes tem coisas ali que enfim, não foram cuidadas da forma certa e a gente precisa, né, de transformar, organizar isso tudo para que no fim do dia, quando a gente vai colocar isso para analisar um candidato, isso tem uma eficácia. Mais uma vez, você tem lá, né, a questão dos transformers. Transforma. Não tem jeito, tem que fazer. Existe o seguinte, como é que você vai ensinar a máquina o que significa a palavra empreendedor? O que significa você ser resiliente? Né? E são coisas que estão no dia a dia. Quando você olha para um currículo, você olha a capacidade analítica, capacidade de lidar com equipes. Como é que você ensina a máquina isso? Então, você tem que transformar. Então, há um esforço muito grande aqui dessa criação dos transformers aqui. De forma ilustrativa, como eu às vezes mostro isso para público que não é de tecnologia, quando a gente vai fazer, né, estávamos fazendo, né, entregas para cliente, que a gente mostrava os resultados, a gente ia lá, abria as bibliotecas, algumas do que a gente tinha, dos testes que a gente fazia, e mostrava o modelo matemático que a gente escolhia, né, para aquele tipo de cliente. Até porque, para a gente, no processo evolutivo, entender se a gente trocaria o modelo, se a gente tinha, né, alguma outra biblioteca para utilizar ou outra técnica que pudesse levar a um resultado mais eficiente. Então, a gente sempre mostrava aqui de forma ilustrativa para os clientes. E essa é uma figura que a gente mostra, que é legal de você ver, tecnicamente é Deep Learning aqui, mas para a gente de forma leiga, para quem olha da área de recursos humanos, como é que eu vou cortar a jornada? Como é que existem padrões matemáticos? Diz o seguinte, quanto essa pessoa chega mais rápido naquela vaga de trabalho. Matematicamente não existe um candidato ruim ou bom. Existe aquele que tem um conjunto de características mais próximo daquilo que aquela vaga ou aquela corporação está buscando. Então, isso é um ponto, um ativo super importante dentro dessa estrutura que a gente trabalha. Então, mais uma vez, como é que a gente faz isso? Né? Vou pensar aqui numa hierarquia, numa jornada, né, que a gente chama aqui desde da atração de candidatos, né, onde as empresas capturam os candidatos, onde é que essas pessoas já viram aqui colaboradores, né, que eles fazem onboarding, tem a parte de desenvolvimento, de promoção e retenção. A gente vai lá dentro da estrutura, coleta os dados, treina o algoritmo, encontra ali, né, o modelo que, entre o bom e o ruim, é o algoritmo que encontra o conjunto de características que mostra esse indivíduo aqui é o que a gente chama do perfil de sucesso. Ele não olha só o bom, ele precisa olhar o ruim também, o negativo faz parte do jogo. Né? Então não adianta, vamos lá, vamos olhar, só os caras são bons na companhia. Cara, não tem essa de bom. Tem um conjunto de características que leva a pessoa a entregar um determinado desempenho, a faltar menos, a ter um índice de absenteísmo, ou ser promovido mais rápido. Então esses padrões a gente olha aqui dentro. Tá? Então, em suma, né, na prática quando uma pessoa aplica num processo seletivo, tá? Uma vaga, por exemplo, de vendas dentro de uma cervejaria, né, que a gente atende. Ele vai aqui, vai lá dentro do banco, olha lá e bate ao quanto, né, esse indivíduo está próximo dessa região de sucesso aqui, e aí sim ele ordena dentro de uma fileira de um ranking e diz, olha, esse indivíduo aqui ele tem 93% de matching com aquilo que você está buscando.
Mas, num processo seletivo, que em 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Teve um que a gente fez, aí tinha 120 mil pessoas no programa trainee, e varreu todo mundo igual. Então, mais uma vez, ele escreve uma ordem prioritária, analisa todo mundo, entrega para a equipe de recrutador, e eles vão dar um carinho, né, para todos aqueles que estão dentro de um range ali confortável para eles entrevistarem. Mas a inteligência artificial já fez o papel de analisar todos de forma justa e igualitária. Então, esse é o ponto importante. Aí sim, lembra lá do início que eu fiz a comparação lá das empresas que não avaliavam, né, os candidatos na base de dados. Medimos o nosso desempenho. Né? Em média, a Rocketmath analisa 93% da base de dados, né, de todos os candidatos que a gente processa. Por que não é 100%? Porque dentro dos sistemas, a gente obedece requisitos. Né? Então, ou seja, se um indivíduo aplicou para uma vaga em Belo Horizonte, tá? Mas ele, por exemplo, reside no Rio de Janeiro, né? O que acontece? O sistema ele bloqueia e ele não vem para a gente. Tá? Ele conta, mas ele não autoriza a gente a processar. Mas, em média, nós estamos dizendo aí que a cada 10 pessoas que se aplicam, 9,3 estão sendo analisadas pela inteligência artificial da Rocketmath. E uma das coisas que estão mais discutidas hoje, amplamente, entre conselhos de administração, presidências das empresas, que é o conceito do ESG, esse é o ponto do social que mexe no ponteiro. Nós estamos dizendo o seguinte, o quanto na jornada a gente consegue colocar uma pessoa mais rápido para trabalhar, sendo que a vaga existe. Ou seja, e aqui a gente vê, se a pessoa ela antecipa ali o ciclo de empregabilidade dela em 7 dias, 10 dias, que seja um dia, ela tem recursos materiais para aplicar na família, no ecossistema onde é que ela está, né, com mais rapidez. E aí a gente vê que tem um impacto social aqui fortíssimo, tá? Coisa boa para falar, né? Como é que fala de mitigação de viés? Você tem técnica para isso, você é laboratório, academia, método acadêmico. Ninguém inventou isso aqui do lado de cá. A academia está aqui para nos dizer que aquilo que está provado é método e aquilo tem que ser implantado na realidade. O que as outras empresas têm no back-end eu não posso dizer, mas na minha eu posso dizer. Então a gente faz as coisas corretamente aqui, tá? Então, como é que você treina, como é que você vê viés aqui, base de dados? Primeiro, no pré-processamento. Não coleta informações sensíveis. Ponto. Acabou. Durante o processamento do algoritmo, identificamos alguma coisa aqui que pode causar um viés. Vai lá, recolhe, vai lá e tira, vai lá fazer o exercício para ver se tem algum ajuste no modelo. Durante o deploy do modelo, tá lá, coloca um outro algoritmo lá para supervisionar. Então, enfim, para ver se está escapando alguma coisa no dia a dia. Ah, mas ilustre isso aqui para mim. Vamos lá. Um dos exercícios que a gente fez aqui é como a Rocketmath monta tudo em inglês e depois traz para o português, né, existia dentro de um cliente que a gente fez, né, o que a gente chamou do processo de tradução dos títulos dos cargos. Tá? E a gente identificou que cargos que têm gênero na tradução brasileira, eles estavam sendo prejudicados. Então, os candidatos estavam sendo prejudicados. Qual o exemplo? Nurse, enfermeiro, enfermeira. Doctor, médico, médica. Então, a gente viu que isso estava representando, os meninos fizeram um ensaio no laboratório, verificaram, e aí sim, o que eles fizeram? Aplicaram o modelo matemático, né, que tem os parâmetros aqui entregues, né, pelo time, o modelo que ele escolheu, para reduzir o espectro, né, do viés. Então, nós estamos falando de reduzir o viés. Né? Então, ou seja, o máximo possível, no caso do quê? Né? Do médico, né? Profissão médica, né? Nessa tradução. Então, ou seja, então a gente tem que tomar muito cuidado, talvez, com as minúcias que talvez a gente não esteja, né, pensando aí no dia a dia, levando em consideração no dia a dia. Mas é isso que a gente tem que fazer com responsabilidade aqui, porque, mais uma vez, nós estamos lidando com vidas, tá? Há um outro projeto que a gente fez aí que foi de verificação de turnover, tá? E aí, assim, fato curioso, né? Chegou aqui a série histórica da empresa aqui do lado aqui, pessoas demitidas por justa causa nessa ondinha azul e pessoas saindo de forma voluntária. Alguma coisa está acontecendo errado. Eu estou falando de um dos maiores empregadores do Brasil do setor automotivo. Alguma coisa aqui está acontecendo errado, tá? Fomos descobrir, fomos verificar, analisando todos os negócios, relação, vamos ver a parte de com mais detalhes. A gente pediu dado de gênero, e um dos pontos que chamou muita atenção a gente é por quê? Né? Nessa análise aqui que a gente fez, qual o motivo e razão que as mulheres estavam saindo mais rápido do que os homens na corporação? Então, você devolve isso aqui lá para a empresa e fala assim, olha, tem um fenômeno aqui que você precisa estudar, porque na hora que você põe os pratos, né,
equilibrados na balança ali, tem alguma coisa que está pendendo de um lado ou outro. Então, isso volta para a companhia estudar, entender, corrigir e fazer o para casa baseado em quê? Em dados. Tá? E aí, enfim, tá? Para a gente não delongar muito, a gente abrir para perguntas, onde é que você vê o efeito disso no dia a dia? Postal advertising, posso citar, porque, enfim, a Rocketmed foi super caso na pandemia. Se o Vitão estiver aqui assistindo aqui comigo, aqui, que ele é ex-aluno, formou agora no meio do ano, né? Ele estava comigo nas noites que nós viramos, umas 2 noites trabalhando aqui, no dia, se eu não me engano, dia 17 de março de 2020, perdão. O telefone tocou, eu estava voltando de São Paulo, na pandemia, quando foi decretado, o telefone falou assim, olha, nós precisamos da Rocketmed. A gente já tinha feito um projeto piloto, já conhecíamos os dados, já tínhamos as coisas, mas estávamos em fase de ajuste, né, para fazer o que a gente chama do deploy do modelo e tudo mais. Né? Então, estávamos lá, eu e o Vitão, testemunha aqui, viramos 2 noites ali, revezando, quem ficava acordado, quem fazia, subia as provas online, subia a estrutura, para a gente poder fazer aferir no fim do dia com sucesso. Tá? Eles conseguiram, eles montaram um banco de 248 mil pessoas e conseguiram chegar na contratação ali. O número absoluto foi 1.088, né? Mas no 16º dia aqui, eles já tinham 1.400 pessoas na primeira onda contratada. Na segunda onda, eles contrataram 1.122 em menos dias, em 12 dias. Então, você já tinha uma estrutura mais madura. E, ou seja, então, a gente viu que na hora que mais precisou, a gente tinha artifício para poder ajudar as companhias a acelerar o ciclo de contratação. Então, esse é algo que assim, a gente está... Foi um case exponencial que a gente teve a oportunidade de sair no livro do Albert Einstein. Enfim, né, nós estamos falando aqui de um momento que foi crítico para a sociedade, mas que, enfim, com a ajuda de tecnologia, a gente pôde entregar algo que foi benéfico para todos. Tem uma companhia cervejaria que a gente atende, que assim, o dado mais importante para a gente, ele ficou aqui, olha. Né? Quando a gente começou lá, eles demoravam 40 dias para analisar e entregar ali o material ali para o dono da vaga, né, o gestor, o cliente interno contratar. Esse processo hoje faz em 2 dias. Eles entregam 3 candidatos, né, em 2 dias. Então, ou seja, tem um ciclo de aceleração grande, né, nessa questão de empregabilidade. E por último, né, nós tivemos no ano passado, né, terminamos esse ano, aliás, desculpa, desse ano, um projeto piloto, né, com uma grande companhia na parte de proteína, que, no resumo, tá? A cada 10, eles fizeram o teste de Turing, né? Então, fizeram o teste AB, o que a máquina indicou, o que eles olharam no fim do dia, né? A cada 10 pessoas que estavam indicadas lá, 7,8 entre os 10, a Rocketmed acertou. Então, ou seja, a gente vê que quando você atrela a ciência, que se atrela processo científico, se atrela a responsabilidade e segue protocolos, procedimentos, o que você transfere? Você transfere para a sociedade exatamente aquilo que é o valor absoluto que a tecnologia tem que fazer. Né? Vamos equalizar a balança, tentar acelerar o ciclo de empregabilidade para as pessoas, né? Melhorar o nosso país e o mundo, distribuir mais renda, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer melhorar de vida, e aqui está um case prático de como é que a inteligência artificial ela pode, sem dúvida nenhuma, mexer no contexto da sociedade. É isso, turma. Fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas aí, tá? Estou deixando meu LinkedIn aqui, para quem quiser conectar. E depois o site da Rocketmed, é rocketmed.com. Né? Nós vamos ter várias surpresas, várias coisas. Vamos lançar produto novo aí, de IA generativo em breve. E aí, enfim, para a gente poder discutir e conversar mais sobre outros temas, tá? Obrigada, Tiago. Vamos abrir para as perguntas, mas antes de abrir para a pergunta, falar que o Vitor entrou aí. Eu mandei mensagem para ele, falei assim, ó, Tiago está falando de você, que ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno e nas nossas aulas de mineração de dados, né, eu fiquei tão impressionada com a proposta de vocês, né, que eu falei assim, não vamos falar de nada comercial, você vai falar desse assunto para a gente. Então, ele entrou aí e está acompanhando a gente também. Bom, muito legal, bom. Legal. Um abraço, Vitão. Um abraço aí, Tiago. O pessoal gostou muito mesmo. Eu tinha feito uma aula, não foi, Viviane? Foi maravilhoso. Foi uma repercussão, né? Salvou a minha aula, foi a melhor aula. É isso aí. Até porque, né, eu acho que
a proposta de vocês, além de ser muito inovadora, está muito alinhado com a proposta da universidade, da PUC Minas, né? Então, essa questão da inclusão, de aproximar as pessoas, né, para o mercado de trabalho de forma igualitária, né? E tudo isso baseado em dados, né, em evidências. Então, isso está muito alinhado com a forma, né, a forma como a gente trabalha com nossos alunos, a gente fala, né, de como ser mais cidadão, né, ser mais aberto e uma forma de ser mais igualitário e incluir mais as pessoas. Então, é sensacional aí o trabalho de vocês. Aí ele aí. Aí foi meu aluno também, tá bom, Vitor? Foi seu aluno também? Foi meu aluno também, ué. A gente trocava muita ideia, né, Vitor? Eu falei com ele, tem um aquário maravilhoso. Ah, é ele que é o aluno do aquário? Você contou a história? Ele é o aluno que do ótimo. aquário. Mas aqui, legal demais, bom saber que aí ele está com o Thiago. Ô, Thiago, te agradecer de novo e parabenizar, né, pela apresentação, pelo compartilhamento aí do seu negócio, das ideias que fazem ele, né, acontecer. E parabéns por esse propósito também, né, como a Viviane já colocou, e muito motivado até pela sua própria experiência, né? E às vezes a gente tem que passar uns perrengues para poder virar o jogo e ajudar outros, né, a não viverem aquilo que a gente viveu, né, que a gente passou, as dificuldades que a gente passou, né? Achei muito interessante também essa abordagem aí da competência, né? Não importa se você começou sua palestra assim e depois você, ao longo dela, também disse que não importa, né? A classe social, o endereço, onde mora, né? E o que importa é a competência, né? É o saber fazer, né? Saber agir, e tem muita relação também com a nossa proposta de formação nos cursos, né, de tecnologia da PUC, que tem um modelo diferente de formação, que é baseado em projetos, com o objetivo de desenvolver competência, né, e entendendo a competência como articulação entre conhecimento, habilidade e atitude, né? E é uma curiosidade minha, né? Não só profissional até, e pelo próprio perfil também do nosso curso de tecnologia em banco de dados, que a nossa formação é para formar um engenheiro de dados, né? A ênfase do curso é, ao final, os nossos egressos, eles poderem atuar como engenheiros de dados. E quando você falou aí de transformação, né? Transformação, o tempo todo, né? Me pareceu muito significativo, muito relevante nesse processo de vocês de extração do dado, né, e preparação e entrega desse dado para os modelos de inteligência artificial, de machine learning, né, a transformação para colocar de fato esse dado pronto e com qualidade para poder os modelos então serem executados, né? Eu queria, se você puder, queria que você falasse um pouco desse processo, né? Você colocou ali um pipeline, colocou ali uma tela que tinha um ETL, mas do ponto de vista de ferramenta, né? Você falou que é agnóstico, né? Mostrou algumas nuvens, mas vocês também têm, imagino, né, que sim, mas a pergunta é nesse sentido também, vocês desenvolvem produtos, né, de manipulação, de ETL mesmo, né? de captura. Você falou que tem uma API que vai lá e pega os dados nos clientes. E como é que isso você falou que traz isso para Rocket Match, né? E aí vocês processam isso com tecnologia própria que vocês desenvolveram, vocês usam serviços também desses parceiros que vocês têm de nuvem. Se você pode falar um pouquinho mais tecnicamente como é que é esse processo? Né? Claro, Apesar de você não ter formação, eu vi que você conhece demais, né? Eu tive uma boa escola aqui, tá? Então, os caras me explicaram tudo. Uma coisa, para eu entrar no home state, eu tive que aprender
aos desenvolvedores a não me passar a perna. Então, isso foi a primeira coisa que eu precisei fazer. Depois eu precisei de entender tudo. E os caras, pacientemente, sempre me explicaram, sempre me incluíram, tá? Bom, vamos lá. A gente optou, né, em uma etapa da jornada, de transformar tudo, trabalhar tudo em Kubernetes, né? Então, ou seja, ali o primeiro momento que a gente tinha de toda uma estrutura de open source, que a gente pudesse trabalhar de uma estrutura que não tivesse uma dependência do cloud. Hoje, a gente usa como se fosse o cloud como serviço. A gente vai lá, ancora lá, óbvio que se a gente quiser usar um serviço adicional ou não, a gente pode usar, mas hoje não. A gente estaciona e acabou, né? Então, é como se fosse um PaaS mesmo que está lá dentro do cloud. E o que a gente fez? Primeiro que a gente só trabalha com dados que a gente tem autorização, tá? Ou a gente compra, né, coisas que são nossa propriedade, ou a gente tem autorização legal de um trabalho para fazer. Então, eu não fico minerando, não tem essas questões aqui, porque eu não tenho autorização de coletar o dado, né? Então, existe uma questão de legislação aqui. O que a gente fez? A gente criou duas estruturas, né? É o que a gente pode chamar de duas estruturas. Então, eu tenho um primeiro framework que ele chama Meteor, que ele organiza todo o passo do dado, enfileira, organiza toda essa parte para a gente, até que a gente consiga levar no outro bloco que chama August, que é uma outra aplicação, e esse outra aplicação é que ele trabalha no que a gente chama do motor de skills. O motor de skills é exatamente o que você falou, Marco, que é o conjunto de competências, habilidades e atitudes. Como esse é o ativo principal da RocketMath, a gente precisou de criar um motor que conseguisse traduzir, transformar e aumentar esses dados exponencialmente. Vamos pensar que o currículo é a matéria-prima mais básica que você tem. Eu preciso aumentar esse dado. Então, você tem aqui técnica de data augmentation para poder ir lá, conseguir aumentar essa capacidade analítica para que os modelos eles pudessem corresponder com uma massa de dados. Então, a gente primeiro se preocupou em montar essa arquitetura feita para IA, né? E olhando muito forte ali a questão de segurança, capilaridade global. Você escolheu um servidor, né, de primeira linha, então tudo está nos Estados Unidos, de lá para cá é mais fácil, você tem custos, você tem administração, redundância em outros países, está tudo feito em trigger, né? Então, ou seja, baixou aqui, vai um gatilho. Há 2 anos atrás, eu lembro que teve uns problemas aí, várias nuvens caindo, cliente caindo, RocketMath, putz, rapidinho já estava migrando para outras regiões aqui, e não deixava nenhuma estrutura. Óbvio, né? O time de DevOps, o Vitor estava lá, recebia as flags, acompanhava, via tudo que estava ali acontecendo, mas a gente tinha um domínio da estrutura, né? Por todo. Então, ou seja, preocupar com a arquitetura foi o primeiro ponto. O segundo ponto, criar um framework que me ajudasse a processar os dados e transformar nessa questão de IA. E depois, como é que você bota a cereja no bolo, que você aumenta dados e aí você cria valor em cima do ativo que é principal de competências e habilidades, tá? E, sem dúvida, tá? A parte de cyber é uma das coisas que as empresas mais exigem, porque, enfim, eu trato com grandes conglomerados, então você passar dentro da parte de compliance e segurança quer dizer que é um ativo que a gente tem que tomar muito cuidado e algo que a gente zela bastante do lado de cá, tá? Muito bom, obrigado, hein? Tiago, eu também quero fazer uma pergunta, também pensando naquela... né, o que você falou na capacidade analítica, né, das pessoas de trabalhar em equipe, outros conjuntos de características, né, que vocês avaliam, né, na proposta que é implementada. Aí você mostrou aquele gráfico ali das regiões, né? Então, aquele gráfico ali, aquele processamento ali das regiões, então, eu quero saber, assim, como que acontece? Eu estou me candidatando à vaga. Aí, numa primeira rodada, eu seria selecionada porque eu estou próxima àquelas regiões, e aí o meu perfil é compatível com o perfil das outras pessoas na empresa, ou é um novo perfil que foi montado ali naquele processo de seleção? Legal. Só botar um ponto aqui, Marco, para não deixar para trás. Eu falei de Kubernetes, mas tudo é dockerizado aqui no RocketMath. Então, a gente criou todos os bloquinhos, todas as pastinhas aqui bonitinhas, dockerizadas, porque aí a gente trata os pontos aqui todos separados, que fica mais dinâmico dentro do ecossistema aqui, da gente poder administrar todas
essas etapas que a gente tem aqui do processo de IA, desde a coleta de dados, tratativa, até o deploy, então está tudo dockerizado aqui. Então, esse é um negócio que eu não podia deixar de explicar. Bom, vamos lá. Não existe um único perfil, né? Quer dizer o seguinte, que o modelo ele encontra vários perfis, milhares de perfis. O que ele quer fazer é o seguinte, quando o candidato aplica no processo seletivo, ele quer ver o quanto ele está próximo num conjunto de características que a gente corta por uma label. Então, eu tenho feature e label. O que são as features? Simplificando, são as características que a gente está analisando. O que é a label? É o corte que eu quero ter. Eu quero prever o quê? Se esse candidato vai ser um vendedor de alta performance, se vai ser um enfermeiro que vai faltar pouco, se vai ser um professor que vai ter o índice de notas de aluno acima de 90, eu vou cortar uma label. Eu posso ter multi-labels, prever várias outras coisas, né? Então, depende muito do contexto que a gente vai estar. Então, quando a gente olha e volta no exemplo lá, olha, estou contratando um vendedor para uma cervejaria, tá? Sim. E qual é a label? É o quanto ele pode entregar alta performance, o melhor resultado de vendas. Então, o que o algoritmo ele faz? Ele já priorizou as características, né, que são as features, e ele consegue bater lá e dizer o seguinte, olha, esse candidato que aplicou aqui, ele está muito próximo ao perfil 125. Então, o matching dele vai ser 43, ele não está próximo ao perfil lá de cima, que é o perfil que entrega, por exemplo, a performance de 120%. Então, ele consegue olhar isso tudo. Agora, o mais importante dessa história não é ele ficar olhando quem vai bater a meta, é ele não indicar para a equipe aqueles que não possuem as características que não fazem sentido. Ou seja, ele evita de levar o ruim, né, para o recrutador e deixa que o recrutador faça o trabalho de ser humano dele, de olhar as outras competências e conseguir ter uma tomada de decisões mais assertiva. Muito bom, muito bom. E a proposta é ser igualitário, né? E alguns atributos aí não são considerados, que você falou, né? Mas já aconteceu da empresa querer... não, eu quero considerar a etnia, eu quero considerar a idade, eu quero considerar alguma coisa que vocês, na verdade, a proposta de vocês não, né, é não olhar esses atributos? Na verdade, sim, a gente não olha e a gente tem uma preferência de não processar. Então, a gente entende que essas são informações que podem ser levadas como pré-requisito do modelo e não dentro do modelo. Então, vamos dizer o seguinte, né? Veio que abrimos uma vaga de trainee, recebemos aí 50 mil currículos, tá? Processamos todos e enfileiramos. Quais são os pré-requisitos depois ou antes para o recrutador? Eu quero analisar somente pessoas, né, de pele negra. Putz, ele vai lá e clica. Eu só quero agora de pessoas com orientação sexual X. Vai lá e clica. Ele seleciona depois do modelo. Então, ele cria isso dentro do CRM, aí ele pode tomar uma decisão se ele tem políticas específicas para grupos minorizados. Então, tecnicamente é o seguinte, ele tem um artefato para tomar decisão, bem pós ao que o algoritmo tem. Meu pré-requisito é o seguinte, foi o que eu falei. Eu tenho uma vaga para Belo Horizonte, eu não vou analisar um candidato para o Rio de Janeiro. Então, isso é um pré-requisito. Mas o restante dos critérios, ele acerta de acordo com a política da empresa, aquilo que ele tem necessidade, e é competência do ser humano recrutador a tomar decisões assertivas baseadas nisso. Mas dentro do contexto da Rocket Map, esses dados não são utilizados para treinamento do modelo. Muito bom. Especificamente, eu até comentei com os alunos, alguns alunos que estão aqui, que são meus alunos, que o Albert Einstein, né, ele tem um setor específico de tecnologia deles, né, que desenvolvem tecnologia dentro do Albert Einstein, né, é algo, assim, bem inovador, né. Como que foi, assim, chegar com uma proposta, né, desse porte, para um grande hospital, e que tem esse diferencial de ter uma área de tecnologia dentro dele? Boa pergunta, Viviane.
E as empresas, de forma geral, os grandes conglomerados, já possuem, né, há um bom tempo o setor de inovação. E o setor de inovação é o caçador de problema e de solução. No contexto do Albert Einstein, não era nada diferente. Acontece que a dor era na área de pessoas. Então, como eles já tinham uma dor de uma necessidade de transformação digital, né, eles mesmos, pelo DNA da instituição, aí não teve uma influência do setor de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, nem de inovação, que está focada na área médica, né? Não teve aquela influência no processo da Rocket. Foi uma decisão exclusiva da área de negócio de pessoas, que tinham as dores, né? Mas tinham o DNA da instituição que fomenta a tecnologia como incentivo cultural, então eles buscaram isso como área de negócio diretamente. Mas o que a gente vê na realidade, né, é que os setores de inovação são os grandes motivadores para a aceleração de adoção de tecnologias dentro das companhias. Então, ou seja, eles são os principais sponsors nesse processo. E isso a gente está fazendo bem. O que eu fazendo bem é o seguinte, da sociedade, né? Os setores estão funcionando. Acontece que da pandemia para cá, né, um pedaço, uma janela que esteve da pandemia, houve uma despriorização desse orçamento. Esse orçamento precisou de ser realocado para coisas que passaram a ser novas prioridades. Então, ou seja, não existia o trabalho remoto, era raríssimas exceções. Hoje existe. Então, foi o orçamento que tirou de um lugar para outro. Agora, o que a gente está vendo, né, é um pouquinho mais desse ano para já olhar para 2024 é já começar a realocação desse orçamento de novo para a área de pesquisa e desenvolvimento e aceleração de adoção de novas tecnologias, tá? Muito bom. Outra coisa que eu queria saber, porque a minha irmã também trabalha no hospital aqui em Belo Horizonte, né? Ela é da área de saúde, e ela passou, assim, isso que você falou da dificuldade na pandemia de seleção de profissionais e profissionais, assim, com experiência, né, especificamente para essa área aí da Covid ou da área respiratória, né, foi muito grande. Dentro desse modelo de vocês, porque um currículo de um profissional da área de saúde é diferente de um currículo nosso, né, de outras áreas. Tem especificidades, né, de currículos de profissionais da área de saúde, principalmente médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? No modelo de vocês, como que foi, teve algum diferencial para tratar essas questões mais específicas desses profissionais? Sim, tá? Sim, e estava no treinamento dos modelos. Lembrando, né, a gente não tem base, não tinha base própria para olhar e falar assim, o que é ser, né, um enfermeiro de um pronto atendimento para uma área de pediatria. Exato. Tá? Isso a gente não tem, essas coisas que a gente não tem. E a Rocket nunca trabalhou, não sou médico, minha irmã não sou, mas ela é minha irmã. Então, o que a gente conversa é coisas de irmão, não de medicina. Eu não tinha nenhum conhecimento, né? O conhecimento está na base de dados. Então, uma vez que a gente usou a técnica certa de machine learning, pega os dados passados, vê o que a instituição tem, na própria legado de dados, a gente já conseguiu insumos suficientes para conseguir entender todos os capabilities, né, todas as competências desses indivíduos, área por área, na segmentação de todos, dentro de uma segmentação, por exemplo, de um grupo de enfermagem que é super denso. Na verdade, né, as instituições hospitalares são formadas em sua maioria, por profissionais de enfermagem. Então, ou seja, então tinha que entender a diferença de um profissional que trabalha de enfermagem no pronto atendimento, no setor de oncologia, para a área de geriatria, tudo isso tinha uma diferença. Então, o modelo, se você tinha esse legado bem feito, o modelo conseguia aprender bem. Se você tinha poucas pessoas, mais uma vez, a gente perdia muito dado, porque na hora, mais uma vez, a gente tinha que ir lá cavar para chegar no diamante. Tinha áreas que não tinham uma sustentação tão grande de você conseguir treinar um modelo tão específico, né? Então, ou seja, existia técnicas que a gente tentava fazer para tentar balancear para que a gente não desexcluísse. Mas, óbvio, né, o que era importante estava no legado. Então, a capacidade da primeira onda de aprendizado do algoritmo, ela dependia disso aqui. Então, óbvio, que se chegasse alguém lá e não conseguisse, né,
o algoritmo não entendesse como analisar um profissional, um técnico de enfermagem exclusivo para a área de ortopedia pediátrica, esse modelo não ia entrar em produção. A gente não levava, porque não tinha condições de ele analisar, né? Isso não estava classificado lá, porque a gente chama dos job codes, ele não entrava dentro daquilo que a gente podia olhar. Então, também tinha que existir uma responsabilidade do lado de cá, é o seguinte, tá, se não tá bom para isso, por que a gente vai colocar isso lá para funcionar? Mas sim, mas dependia tudo, sabe, Viviane, da base de dados, e a gente tinha que estabelecer uma tratativa mais adensada para isso aí. O Lucão, você quer compartilhar alguma coisa aí? Ah, não, eu queria só fazer uma pergunta, mas pode terminar de falar um de vocês aí, eu espero aqui. Era isso, Viviane. Sensacional. Aí a base de dados de treinamento é a base de dados dos profissionais que já estavam contratados, né? Isso aí. Dos contratados e aqueles que não foram contratados, tá? Entendi. Que a gente usa tudo. Os que foram e os que não foram, tá? Entendi. Eu vou furar a fila aqui, Lucas, porque tem a ver com essa conversa que está tendo aí. Tiago, vocês tiveram ajuda de algum especialista de domínio para poder ajudar a identificar o conjunto de features, de atributos que vocês levariam para construir o modelo? Ou vocês foram treinando, verificando o resultado, foram fazendo variações, inclusões e retiradas de atributos para poder chegar ao modelo ideal? Sim, todo o time de Data Science é que fez, né? Então, a gente fazia as execuções de training tests, né? Até você chegar em resultados que fossem aceitáveis. E sim, aí tinha necessidade de você tirar um feature, calibrar, entender se ela estava prejudicando o modelo ou não. Técnicas desse aspecto, né? Então, ou seja, não tinha questões mirabolantes ali, né? E isso sempre foi uma regra aqui nossa, aqui do time de Data Science. Vamos começar do básico, e vamos entender o que pode ser sofisticado. Lembrando que vamos respeitar a qualidade e o dado que a gente tem. Então, não tinha data injection, não tinha nada, não tem nada disso. O dado é o que é, porque isso é a realidade. Começa na primeira onda, respeitamos isso que a gente vai e vamos tentar buscar melhoria no fluxo, no volume de dados. Congelou? Foi só para mim não, né? Então congelou ele lá. Deixa eu mandar mensagem para ele. Deixa eu mandar, acho que talvez... Voltou, Voltou. Thiago. Vamos lá, pessoal, foi mal. Meu filho deve estar jogando Roblox aqui, de casa, viu? Mas, Thiago, quando eu te perguntei sobre o especialista de domínio também, é se você envolveu o pessoal da área específica, né? Igual eu estava falando aí dos médicos, enfermeiros, eles orientavam vocês no sentido de qual conjunto de competências que era mais adequado para determinado tipo de perfil que vocês queriam selecionar e... Não. Na classe de dados, não. Até porque quando a gente aumentava os dados, a gente saía de 20 características para 2.000 características. Improvável de alguém conseguir ir lá analisar e dizer para a gente qual seria a ordem prioritária, tá? Então, isso fica no nosso domínio. A gente não teve e a gente acha bom não ter. Porque, senão, você estabelece um viés que um indivíduo possa ter em relação ao conjunto de dados. E vocês sabem muito bem, nós estamos falando de um trabalho de ciência, científico. Uma vez eu estava trabalhando aqui num fundo de investimento, fazendo um pitch com um fundo de investimento, ele me perguntou, tá, mas as pessoas que fazem esse modelo, eles são pessoas de grupo minorizado? A minha resposta foi, quem faz os modelos são cientistas. Então você tem que ter o respeito dentro da profissão, dentro das coisas que você faz. Então, aqui não tem essa questão de opção sexual, origem, de onde você é, cor de pele, não tem nada desse negócio. Isso é um trabalho científico. Então, a responsabilidade sobre a ética da sua formação como profissional. Então, por isso, a parte acadêmica ela é fundamental dentro dessa jornada aqui, tá? Ok. Olá, Lucas. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Thiagão, noite. Victor, Marco, Viviane, tudo bem? Aqui, Thiagão, aproveitando, cara, eu queria fazer uma pergunta para você.
de uma coisa que está muito alta recentemente, vocês até comentaram a questão de ChatGPT e as generativas, e aí, assim, como a gente já está muito tempo trabalhando com inteligência artificial, como que você acha que a chegada da IA generativa pode impactar as soluções de software para a sociedade, para o mercado? Assim, isso vai complementar, isso vai substituir, isso vai atrapalhar? Qual que é a visão sua da chegada dessa nova maneira de se tratar a inteligência artificial e como que ela vai impactar no nosso dia a dia? Bom, Lucão, obrigado pela pergunta aí. Se eu responder mal, amanhã eu pago 10 flexões aqui, tá bom? Só você falar, tá? Vamos lá. Eu acho, assim, que vai ser um divisor de águas enorme, tá? Para a sociedade, da forma de trabalhar, ver, agir e, vamos dizer, a forma com que a gente vai trabalhar. Contudo, entretanto, porém, a gente tem que, assim, o maior desafio nosso é saber perguntar bem, tá? Porque as IA generativas, né, com modelos não supervisionados, elas também vão te devolver aquilo que elas têm capacidade, o que elas foram treinadas. E não necessariamente as respostas que elas vão dar vão ser corretas. Então, ou seja, a gente vai ter que fazer boas perguntas, mas a gente vai ter que saber fazer a curadoria correta. Como na área de científica, na área de vocês, né, eu digo de vocês desenvolvedores, se trouxe uma carga muito grande de codificação, eu acho que vai ter uma aceleração da forma com que a gente pode trocar conhecimento muito rápido, né, e entender como códigos podem ser implementados de uma maneira muito mais agile, enfim, a gente ganhar agilidade no desenvolvimento, mas não necessariamente a gente está falando do melhor desenvolvimento, né? Então, ou seja, para quando você tem a lógica, que você quer construir tudo, eu acho que, assim, a gente não pode perder essa essência até para a gente poder questionar, tá? Mas a gente precisa entender exatamente que os modelos não supervisionados, eles ainda estão em treinamento. E a gente precisa ter uma curadoria muito específica desses dados para que a gente não faça disso uma verdade absoluta, tá? A gente vai lançar a aplicação e vocês sabem lá, tá, Lu? Você está lá dentro, lá sabe. Esse é um modelo que é semi-supervisionado. Não dá para ser totalmente não supervisionado, por quê? Porque, mais uma vez, não dá para a gente, numa pessoa que vai aplicar para um trabalho, analisar um currículo e, enfim, o modelo não saber o que fazer. A pessoa precisa. Então, eu preciso de, no mínimo, ter um controle aqui dentro desse processo. Mas eu digo o seguinte, tá? Que os avanços, eles vão representar, talvez assim como a gente teve, né, no processo histórico, né? A revolução a gente teve a parte do fogo, a revolução ali dos metais, a gente teve ali a revolução industrial, a gente teve a conexão da internet. Essa talvez seja uma das maiores revoluções que a gente vai vivenciar, né? E isso a gente vai ter que encarar com naturalidade e estar com o peito aberto para poder ter a humildade de poder assimilar, mas saber como a gente empregar isso para o bem no dia a dia da sociedade. Muito bom. Tiago, me fala uma coisa. Dá uma dica aqui para os nossos alunos, como que faz para começar com uma startup e depois virar um unicórnio? Vamos lá. É difícil, porque assim, eu ainda não passei por todas as jornadas, tá? Vocês já Então, ou seja, eu posso dizer da parte até onde eu cheguei aqui, tá? Mas, assim, primeiro de tudo, a gente sempre fala, tá? A gente precisa ter um sonho grande. Sonhar pequeno, sonhar grande tem o mesmo valor. Então, ou seja, sonhar grande. Eu acho que é isso, assim. E o outro ponto, assim, você ter a sua inquietude e falar assim, tá, que tipo de problema eu vou resolver e o quanto impactante vai ser. Não estou dizendo que o problema é grande ou pequeno, né? E que nem que ele vai ter muito sucesso ou menos sucesso. Cada um tem a sua medida de valor, tá? Mas você ter o sonho, mas você ter o problema muito bem definido, e até para assim, para fonte acadêmica, para onde você vai, se está muito bem definido, eu não tenho dúvidas que a gente consegue, hoje, sob base tecnológica, trazer soluções que podem ser rapidamente replicáveis e escaláveis. Eu acho que o momento que a gente está da indústria de tecnologia é que a gente consegue ter um acelerador disso muito rápido, tá? Hoje a gente tem, aí eu falo um pouco de negócio, né? Você tem contabilidade online, você resolve, você assina, você abre a empresa em um dia, tá? Então você ingressa na contabilidade, abre sua empresa em um dia, sobe instância rapidinho, consegue fazer coisas baratas, usar recursos open source. Então, você tem um armamento ali que você consegue ir com pouco dinheiro, tá? Mas nada disso funciona se você não tiver realmente um bom problema para você poder resolver, porque senão você vai perder, né?
pegar um pouquinho do que o Marco falou, o professor Marco, você tem que encontrar o seu propósito. Se você encontrou o seu propósito, você vai. E aí essa é a primeira onda. A segunda onda é assim, fazer coisas que tenham responsabilidade, né? Nós somos aqui 17 na Rocket Lab, somos responsabilidade com as famílias, né? Ou seja, não só eu aqui, minha esposa e meu baixinho, né? Tem ali, né, outras pessoas que têm filhos, então você tem que ter essa responsabilidade de entender o que você faz é sério, tá? E tecnologia, mais uma vez, né? Os meninos estão aqui, sabem, o que está por trás do back-end aqui, a gente tem responsabilidade. Os outras empresas que falam que tem inteligência artificial e tal, que está lá no back-end, eu não posso falar. E se é de verdade ou não é. Então, ou seja, você tem que ter um ativo de responsabilidade. Então, você precisa construir essa jornada com sonho, com problema, você tem que ter uma consistência e responsabilidade, criar um plano de negócios que seja efetivo, nada que é mirabolante, mas você sabe onde é que você vai, o que você vai gastar, onde é que ele entra como receita e poder administrar isso com transparência para que você possa trazer, né, ou seguir o que a gente chama de bootstrapping, com a própria das pernas, ou trazer investidores que vão te acompanhar nessa jornada. E aí, quando eu falo de investidores, eu acho que o cenário brasileiro ele está se transformando de forma positiva para que você consiga, né, ter capital, né, ter capital para você fomentar o seu negócio e assim sucessivamente, né, para que você tenha um ganho para a sociedade, para aqueles que estão investindo. Mas, enfim, achar o propósito, que ali, se você conseguir bem e fazer as coisas certinho, com responsabilidade, com pessoas boas ao seu lado, trabalhando de forma ética, honesta, suar bastante, que empreender é transpirar, né? O resultado é o seguinte, o resultado é o sucesso. Independente da medida de valor, se ele vai ser um unicórnio, se vai ser um camelo, ou se ele vai ter outra vertical aqui, não importa, é só uma consequência da gente conseguir fazer essa jornada de forma concisa com pessoas boas de maneira honesta e transparente. Tiago, se eu não perguntar, os alunos vão me matar aqui, ó. Eles querem saber como que faz para trabalhar aí. Ah, eu achei que vocês iam perguntar o meu time de futebol, entendeu? Como era que isso. faz para ingressar nessa equipe aí de sucesso? Eles estão querendo saber. Eu falei assim, ó, vamos lá, porque lá nós temos muitos alunos da PUC Minas. Eu acho que essa IA aí está meio tendenciosa. Quais são as competências, né, Tiago? Já que a gente está falando de competência, né? Quais são elas? Competências. É isso aí. Bom, vamos lá. A RocketMath, a gente pode se conectar na página da RocketMath no LinkedIn, tá? LinkedIn, você só procurar RocketMath. Tem as redes sociais, o Instagram, ele é bastante ativo. Eu acho que lá dentro vocês vão saber quando as vagas do RocketMath elas vão ser publicadas. Uhum. Os processos aqui, eles estão por competência, né? E são bem rigorosos, né? Então, ou seja, porque tecnicamente nós não estamos dizendo que você precisa ser um gênio, mas você precisa fazer as coisas certinho. Nós estamos nos programando para o início do ano que vem, a gente vai abrir, né, algumas vagas de estágio para ingressar. E aí, mais uma vez, aproveitar que o Lucas começou com a gente, né, como estagiário, passou a ser trainee, hoje é um desenvolvedor júnior da RocketMath, com um caminho extremamente promissor, né? Vários outros começaram aqui na mesma jornada do Lucas, né? É uma jornada de aprendizado, de colocar em prática questões acadêmicas. O Lucas lida com projetos com um dos maiores clientes do mundo hoje, né? Que roda em 100 países. Ele é responsável por boa parte do que está rodando ali. Aluno de vocês, de Belo Horizonte, pessoa que começou, estudou, trabalhou, veio de família, como todos nós. Então, não tem nada que é impossível. Basta a gente estudar bem, trabalhar, levar a sério a parte acadêmica, porque no dia a dia, na hora que a gente vai olhar lá no código, o que vai mandar é a sua capacidade de responder bem do artifício tecnológico. Então, é ficar ligado nas redes sociais, a Rocket vai abrir de agora para o final do ano, início do ano que vem, vagas bem pontuais, e a gente também espera, né, que o nosso país cresça, que a gente também, como companhia, cresça, porque aí a gente consegue empregar pessoas boas, né, como vocês, e para a gente será um imenso prazer se a gente conseguir, né, continuar crescendo o time, especificamente em Belo Horizonte. Ótimo. Ô, Tiago, vocês têm oportunidade também para atuação remota? O nosso modelo de negócios, ele é remoto. A gente tem gente em Campinas, em Salvador, em São Paulo, eu estou no interior de Minas hoje. Então, assim, a gente tem o modelo remoto. A gente tem um escritório em Belo Horizonte para ter um momento onde as pessoas possam convergir
né? Trabalhar com a cultura, trocar ideia, estar num ambiente estruturado é importante, mas ele é voluntário. As pessoas vão quando pode, quando querem. A gente, óbvio, né? Pede para ver se a gente consegue encontrar, se o time consegue encontrar 1, 2 vezes por semana para troca de sinergias, mas é uma coisa que ela totalmente livre e espontânea para frequentar. E outra coisa que a Rocketmath fez como política, a gente adotou há 2 anos, aliás, no início do ano passado, né, como processo de experiência, a gente viu que deu certo a Short Friday, tá? Então, os meninos só trabalham até sexta-feira, meio-dia, aqui na Rocketmath. Ah, por quê? É uma regalia? Não. Porque eles têm tempo para se dedicar a outras coisas, a gente trabalha com fuso horário, a gente entende que a cabeça ainda fica no ativo lá de trabalhar, de buscar outras coisas. Quando a gente precisou, os meninos estiveram disponíveis. Sábado, domingo, final de semana, porque a jornada de tecnologia, para você mudar um sistema, você não vai fazer durante o dia. Então, você faz, mas você tem o efeito compensatório de você poder cuidar da sua família, da sua saúde, você tem um momento ali de você refrescar. Então, a gente entendeu que a sexta-feira à tarde poderia ser um momento ali que a galera podia, né, tirar a cerveja gelada mais cedo ali, ou nadar na piscina, fazer a corrida, curtir a família ali mais cedo, né? Além de outras coisas que a gente entende que é o incentivo à saúde, coisas que a gente acha que são fundamentais, a parte de saúde mental, o acompanhamento, que a gente precisa estar bem fisicamente, mentalmente, com as famílias da gente, para que o trabalho seja uma dessas formas de composição da vida da gente, e não um ator que agride a gente no dia a dia. Maravilha. Muito bom. Ótimo. Gestão humanizada, né, Thiago? A gente está tentando, né? Pô, esse é o meu trabalho aqui, senão os desenvolvedores vão fazer o quê? Né? Vai ser só dev? Não, tem alguém que não pode ser dev aqui dentro, tem que fazer outra parte, né? É isso mesmo. Então, acho que é agradecer, né? Agradecer. Vocês querem falar? Vitor vai falar? Desculpa, eu só queria que o principal aí, que é a qualidade altíssima do café que tem lá, da técnica de fazer café, de toda a aparelhagem de café que tem lá. Ele não falou como benefício de estar lá e lá para Mas isso é coisa assim, né, Vitão? Mineiro agora nós somos tradicional, né, cara? Nós fazemos, tomamos conta, são coisas que nossas aqui, né? Esse vídeo aqui vai correr o mundo, né? Assim, vai para outros lugares, outras pessoas de outras cidades, de outros países e tudo mais. Mas a gente tem que se orgulhar das coisas que a gente faz bem. Em Minas Gerais é muito bom, muita coisa, né? O café é maravilhoso, pão de queijo maravilhoso, o queijo. Mas, gente, a gente tem coisas maravilhosas. As pessoas em Minas são maravilhosas, os brasileiros são maravilhosos. Quanto mais eu me aprofundo em jornadas fora do país, eu mais vejo, né, e valorizo como o nosso povo é bom, tecnicamente, humanamente, tá? E na forma de lidar no nosso dia a dia empresarial, tá? Eu acho isso. A gente fica no estigma de achar o seguinte: só a grama do americano que é mais verde. Nada disso, nada disso. A nossa grama é muitas vezes mais verde, né? Porque a gente trabalha muito, se dedica, nós somos muito bons tecnicamente, o mineiro específico, a Grande Belo Horizonte, com formação na PUC, formação na UFMG, outras escolas que trazem o DNA de tecnologia. Então, acho que a gente tem muita coisa para se orgulhar do que a gente faz e tirar aquele estigma ali do patinho feio, com o saquinho na cabeça e esperar que o outro melhor. Melhor aqui é o seguinte: olha para o ser humano e fala assim, se eu vou me perseguir ser igual aquele ali, nada é impossível. Difícil é ser igual o cara lá de cima. O resto aqui a gente persegue, bota o sonho aqui, estuda, trabalha sério, que aí a gente consegue, né, os nossos objetivos. Isso aí. Ótimo. Muito bom, Thiago. Parabéns, compartilho aí dessas suas ideias, das suas colocações. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que a gente possa ter outros momentos aí de conversa, né, de encontros, parcerias. Foi ótimo também rever o Vitor, né, Vitor? Legal demais, saudade lá das nossas conversas. Prazer também te conhecer, viu, Lucas? Então, vou deixar você encerrar, tá, Viviane? Mas vou agradecer também a presença de todo mundo que está aí. Te agradecer também de novo, né, Viviane, por ter trazido aí o Thiago para esse momento fantástico que a gente passou aqui, e desejar sucesso, né, para os negócios da empresa e para os clientes dela também, né, com seus funcionários, que vocês ajudarem a selecionar. Muito bom. Obrigado, a gente fica lisonjeado aí pelo convite, mais uma vez, né? Nós estamos longe do seu modelo ideal, mas nós estamos buscando aqui melhorar cada dia, e para a gente é um super prazer compartilhar com vocês, né, com a entidade acadêmica, uma instituição de muito respeito no âmbito nacional e global,
e a gente vai estar aqui à disposição para poder ajudar no que for necessário. E aí, Lucas, amanhã você me fala lá, se as respostas não foram boas, 10 flexões aqui para mim, tá? Não, foi sensacional. Foram excelentes, né, Lucas? Não, mandou muito bem. Mandou bem. Ô, Thiago, agradecer demais a sua presença, né, do Lucas, do Vitor também, né, professor Marco Paulo. É um encontro muito agradável, é sempre muito bom receber os nossos parceiros, né, e eu falo parceiros porque nós aprendemos com vocês, né, e acredito que vocês também aprendem conosco, né, com os nossos alunos que são muito bem recebidos, né, nesses nossos parceiros. Realmente, quando eu fiquei conhecendo, né, você, a sua empresa, a proposta, eu fiquei muito impactada, né, Vitor? Eu fiquei muito impactada pela proposta, né, de ser algo inclusivo, igual eu falei, muito alinhado com a proposta da universidade, da PUC Minas, né? Agora você falou algo muito importante que a gente também está trabalhando muito aqui, né, na Pró-Reitoria de Extensão, que é a gestão humanizada, e também desejar, né, bons negócios, prosperar cada vez mais, né, e cada vez mais receber nossos alunos aí também, né, e deixar... É isso aí. Estamos à disposição. Obrigado, viu, também, né, para outras oportunidades. Agradecer demais. Obrigado. Agradecer todo mundo aqui que está presente e lembrar que essa gravação vai ficar disponível, né, no nosso canal lá do IC Talkings, né, e compartilhem com os seus colegas aí que não viram, né, às vezes algumas pessoas não puderam vir, mas poderão assistir lá. Tá bom? Tá, então, só para encerrar do meu lado aqui, tá? Fica o convite aqui para os meus alunos que estiveram presentes. Eu estou vendo aí que ficaram 20, 21 pessoas aqui com vocês. A gente marca uma tarde lá no Rocket Med com café. Aí, Vitão, você vai lá para ajudar a gente a fazer. Claro. Então, a gente marca para vocês fazerem o café. Nós ficamos legal. Isso, ótimo. E a gente fazer um pão de queijo de uma roda para a gente conversar de TI. Aí eu trago o restante do time, que a gente faz uma roda técnica lá e de bom bate-papo. Vocês ficam convidados aqui. Só a gente organizar, tá? Excelente, Nossa, bom demais. Muito bem. Eu sou do tipo, se convidar, eu vou, hein? Nós vamos. Se tem café e pão de queijo de TI, nós vamos. Sem dúvida. Valeu. Valeu, gente. Muito Obrigadão. obrigada. Boa noite para todos. gente. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.